Olá, tudo bem com vocês? Prezado aluno, prezada aluna, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Veloso e nesta videoaula de hoje nós trabalharemos com um projeto de intervenção, pois sei que a pós-graduação de vocês está cobrando que vocês façam esse projeto de intervenção. Então, nesta videoaula, a nossa proposta é em apresentar a vocês como que o projeto de intervenção ele vai ser realmente estruturado, ele vai ser construído. Mas antes de começar, eu queria só falar um pouquinho sobre a minha formação. Só para reiterar um pouquinho sobre a minha formação para vocês. Eu sou doutor em letras em estudos literários pela Universidade Federal de Juiz de Fora e atualmente eu trabalho na Universidade Estadual de Montes Claros, no curso de letras português como professor e também trabalho no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais como professor da educação à distância. Dito isto, nós vamos agora adentrar um pouquinho na estrutura do projeto de intervenção de vocês. Vale lembrar que o projeto de intervenção, na verdade, ele acaba surgindo da necessidade que vocês têm, enquanto alunos, de diagnosticar um problema no contexto escolar. Esse problema, uma vez diagnosticado, vocês vão tentar intervir nesse problema para procurar realmente uma solução. Dito isso, nós vamos agora entender um pouquinho como é que é a estrutura do projeto de intervenção. Vamos ver nos próximos slides, como é que isso funciona. Inicialmente, aqui nós temos um quadro resumitivo em que nós teremos três partes, componentes do projeto de intervenção. Elementos principais como pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Nós veremos cada um desses elementos de forma muito mais específica e aqui é só mesmo para vocês compreenderem como é que esse processo ele se constrói dentro de um projeto de intervenção. Pensar primeiro nos elementos pré-textuais, ou seja, aqueles elementos que vão vir antes do texto mesmo, como título e subtítulo, se houver, por exemplo, o nome dos autores ou do autor e também do orientador, o resumo na língua vernácula do texto, ou seja, a língua de origem mesmo do texto, no caso de vocês a língua portuguesa, as palavras-chave na língua vernácula também do texto, que no caso também é a língua portuguesa. Adentrando agora na parte textual do projeto de intervenção, nós teremos como elemento primeiro ali a introdução. Na sequência teremos a parte do desenvolvimento do texto mesmo, onde não se usa a palavra desenvolvimento como título do trabalho, este se estrutura como conteúdo a seguir. Então, dentro do desenvolvimento, nós teremos alguns elementos, componentes desse projeto, como, por exemplo, o problema, a justificativa, os objetivos geral e específicos, a revisão de literatura, a metodologia, o cronograma, os recursos necessários, os resultados alcançados com a discussão teórica e, por fim, a conclusão ou considerações finais. A parte já pós-textual, nós teremos lá nota explicativa ou notas explicativas, as referências bibliográficas, que é algo obrigatório no projeto de intervenção, elas têm que constar de forma obrigatória. O glossário é algo opcional, o apêndice também é algo opcional, os anexos e agradecimentos também são optativos, Coloca se vocês quiserem, no caso, Vale lembrar também que o projeto de intervenção, ele vai seguir uma estrutura realmente parecida com o projeto de pesquisa, Conforme vocês viram ali, existem elementos que se comungam, que tem uma articulação. O diferencial aqui é a palavra intervenção, ou seja, é apresentar um problema, delimitar esse problema e, ao mesmo tempo, trazer uma solução também para o problema, Não fica simplesmente na questão hipotética, de supor algo a ser realmente resolvido. Não, aqui no caso vocês vão propor uma solução e vão intervir para que essa solução realmente ela seja almejada, certo? Continuando aqui então, a estrutura textual deverá contemplar obrigatoriamente os seguintes tópicos. O primeiro é o título e subtítulo. Se houver, devem figurar na página de abertura do TCC, diferenciados tipograficamente ou separados por 2 pontos e na linha do texto. Nesse caso aqui, só para a gente contextualizar um pouquinho como é que isso vai acontecer, a gente pensar no exemplo, Vamos supor que eu crio um título com a seguinte palavra, no caso, A Paixão de Cristo. Esse seria o título principal do texto, aí eu vou colocar na sequência um subtítulo. Então, depois desse título, A Paixão de Cristo, eu colocaria 2 pontos, aí eu posso pôr na sequência o subtítulo, Vida e Morte no romance X de tal autor, por exemplo, Então, percebam aí que eu criei ali um título, que é uma expressão mais ampla, no caso. Após o título vai ter um subtítulo também, mas vale lembrar que nesse intervalo aí tem que ter os 2 pontos, E na sequência também o título, o subtítulo, Por exemplo, a Paixão de Cristo, 2 pontos, Vida e Morte no romance X do autor X, por exemplo, Item B, nome do autor, dos autores, acompanhado de breve currículo que o qualifique ou a qualifique, na área de conhecimento do artigo e o nome do orientador. O currículo, bem como o endereço postal eletrônico, deve aparecer em rodapé indicado por asterisco na página de abertura.
Isso aqui é de praxe acontecer também em artigos científicos, né? Vocês vão perceber que quando você vai ler um artigo científico, você já identifica lá inicialmente o nome dos autores, né, que compõem esse artigo, e na sequência, lá na nota de rodapé, você tem informativo sobre esses autores também. Né? Um breve currículo, né, indicando, por exemplo, a sua formação, o que você faz, onde você atua, qual é o endereço de e-mail, por exemplo, né? Então isso aqui faz parte também da informação dentro do projeto também de intervenção. Na sequência, nós temos ali o resumo, né, na língua do texto, que é um item obrigatório. Ele vai ser constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas que vão ilustrar os pontos centrais do trabalho, e não de uma simples enumeração de tópicos, não ultrapassando 250 palavras, seguido logo abaixo das palavras representativas do conteúdo do trabalho, isto é, palavras-chave e ou descritores, conforme a NBR 6028. Então, vale lembrar aqui no caso que o resumo, ele tem que ser algo muito mais objetivo, né? Não pode realmente trazer elementos que vão fugir da sua pesquisa de trabalho mesmo. Então, nesse caso aqui, focar, por exemplo, em questões objetivas, né? Como, por exemplo, descrever os objetivos específicos, né? Descrever a metodologia sua de trabalho e também falar um pouquinho como é que você vai fazer com que esse trabalho realmente ele seja construído. Né? Então, trazer para o leitor que vai ler o seu texto algo mais objetivo daquilo que você vai desenvolver ao longo de todo o projeto de intervenção. Item D, palavra-chave na língua do texto, né? Aí pode ter no mínimo 3 e no máximo 5 palavras. É o item também obrigatório. As palavras-chave, elas devem ser inseridas logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras-chave, separadas entre si por ponto e também finalizadas por outro ponto. Então vamos pensar aqui no exemplo de como é que a gente pode construir logo abaixo do resumo as palavras-chave. Então pensar, por exemplo, em 3 palavras-chave. Eu posso pôr educação, ponto, direitos humanos, ponto, diversidade, ponto. Então, são palavras-chave que vão trazer para o meu texto algo que realmente eu vou entender que lá dentro vai estar desenvolvido também essas palavras-chave, né? Elas vão resumir aquilo que o meu texto vai trabalhar de forma muito mais abrangente. Continuando aqui, o item E, nós teremos já iniciando aqui a parte, né, do desenvolvimento do texto, seria a introdução mesmo, né, o começo do texto, que é a parte inicial do projeto de intervenção. Na introdução, ela vai incluir a delimitação do assunto tratado, os objetivos da intervenção e outros elementos necessários para situar o tema tratado no PI, né, que é o projeto de intervenção. Não se faz uso de citações na introdução. Então, só para a gente realmente recapitular, então, na introdução eu vou trazer de forma bem inicial mesmo, de forma inicial e principal, como é que meu trabalho de pesquisa ele vai funcionar, como é que meu projeto de intervenção ele vai realmente ser construído. Então, por exemplo, aí, se pensar no ensino de gramática na escola, esse seria, por exemplo, o meu problema, né? Como é que eu vou delimitar esse assunto? Eu vou explicar que eu vou realmente na escola X, né, da cidade X, investigar numa turma de 6º ano do ensino fundamental, por exemplo, como é que o ensino de gramática ele é apresentado aos alunos nessa turma. Então perceba que de um problema ali eu já trouxe uma delimitação de como é que esse problema vai ser realmente tratado. Eu não posso, por exemplo, falar que eu vou investigar o ensino de gramática em toda a escola porque é algo muito abrangente. Então eu tenho que delimitar o meu tema, eu tenho que trazer, por exemplo, que é o ensino de gramática na escola X, na turma X, porque eu já vou ter realmente um foco no meu trabalho, né? Porque trabalhar com diversas situações ao mesmo tempo gera para nós, enquanto investigadores, um trabalho mais árduo e também difícil de chegar numa resolução. Né? Então, faz-se necessário que vocês realmente tragam a delimitação, né, do tema de vocês, do assunto de vocês, na parte introdutória do trabalho, para que nós possamos realmente entender qual que é realmente a sua intenção de intervir nesse contexto escolar. Então, continuando aqui, nós vamos ter o item F é a parte do desenvolvimento, né, que é a parte principal do projeto de intervenção. No desenvolvimento, nós vamos entender que ele vai conter exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado. Quer dizer, pensar, por exemplo, que eu já trouxe inicialmente o texto, né, que eu trouxe inicialmente a minha intenção de trabalho, agora eu vou desenvolver essa intenção minha de trabalho. Como é que eu faço esse desenvolvimento? Eu vou trazer realmente elementos, né, que façam que esse texto, que essa intenção minha, ela seja realmente consistente. Trazer, por exemplo, citações de outros autores, em que eles vão realmente descrever um pouco dessa dificuldade que consta, né, na sala de aula ou no contexto escolar. E a partir dessa dificuldade que existe, eu vou tentar propor ali uma solução que está realmente acontecendo. Então, quer dizer, eu vou intervir ali naquele processo para que eu consiga trazer para a própria sociedade ou para a própria escola, por exemplo, uma condição de resolução daquele problema, né? Então, sempre lembrar que intervir é você oferecer ao outro uma condição de apoio, né, de ajuda, de solução do problema apontado. Conforme a NBR 6064,
Seção é a parte em que se divide o texto de um documento, que contém as matérias consideradas afins na exposição ordenada do assunto. Aí, assim, aqui é importante a gente comentar, não vou continuar lendo não, porque vocês já sabem como é que isso acontece. Então, dentro, por exemplo, da parte do desenvolvimento, vocês podem colocar algumas seções e também algumas subseções. Então, por exemplo, lá, quando eu falo do ensino de gramática na escola, eu posso colocar, esse poderia ser a seção primária, e dentro da seção primária eu poderia colocar outras seções, como a secundária, a terciária, ou algumas subdivisões dessas seções. Então, por exemplo, eu poderia colocar o ensino de gramática na escola, aí depois eu poderia colocar a seguinte seção na sequência: aquisição da língua no contexto escolar. Então, perceba que as duas estão interligadas, mas a questão da gramática é a seção principal. Então, a partir dela vai vir outras seções também, né, como algo articulado, né? Então, pensar sempre em algo maior e num desdobramento daquilo que é maior também. Então, seção primária, secundária, terciária e também as subdivisões dessa seção. Então, entender, por exemplo, que no desenvolvimento do projeto de intervenção, além da revisão da literatura, sobre o tema deverá apresentar também o resultado alcançado, sempre discutindo e fundamentando com base na literatura pesquisada. Então, eu falei para vocês, né, um pouquinho antes, quer dizer, a literatura apresentada, no caso, diz respeito à leitura que vocês têm de acordo com o tema que vocês estão trabalhando no seu projeto de intervenção. Então, quando eu falo, por exemplo, mais uma vez, sobre ensino de gramática na escola, eu vou pegar alguns autores que trabalham com esse tema, né? Então, por exemplo, aí, vamos pegar lá a Maria Graça Costaval, por exemplo, né? Então, são autoras que vão realmente trabalhar e investigar essas questões da linguagem também em sala de aula, né? Vamos pegar também o Luiz Antônio Marcuski, por exemplo, né? Então, quer dizer, nós vamos entender ali que esses autores eles estão investigando por que a gramática na escola, por exemplo, não traz para o aluno um resultado satisfatório, um resultado produtivo do ponto de vista da aquisição da linguagem. Então, esse seria um problema que foi criado ali, que nós temos enquanto algo aparente, né? Algo bem transparente para nós, enquanto investigadores do contexto escolar. Então, eu vou, dentro desse contexto, buscar realmente uma referenciação bibliográfica, né? De autores que falam sobre isso, para que eu consiga realmente trazer para o texto, né? Na parte do desenvolvimento mesmo, algo muito mais o quê? Consistente, algo mais sólido, que tenha uma articulação mais coerente e coesiva também. Tá? Então, lembrar que tudo isso vai se fundamentar numa base realmente mais consistente. Dando continuidade, no item G, nós temos as considerações finais, que é a parte final do projeto de intervenção, na qual se apresenta as conclusões correspondentes ao problema e aos objetivos. Então, aqui, na verdade, diz respeito a tudo aquilo que nós propusemos dentro do desenvolvimento do trabalho, né? E aí nós vamos tentar realmente trazer, enquanto conclusão, se nós conseguimos realmente, de fato, essa resolução desse problema, dessa intervenção que nós fizemos. Quer dizer, se nós não conseguimos, nós podemos deixar em aberto que existem novas possibilidades também de investigar tal problema, né, sobre tal tema, e aí cabe também a futuros pesquisadores também intervir de maneira muito mais também produtiva, certo? O item H diz respeito às referências bibliográficas, né? É um elemento obrigatório, conforme eu já disse anteriormente para vocês, e ele é elaborado conforme a norma, né, brasileira número 6023. O item I é o glossário, que é o elemento opcional, o apêndice também é opcional e o anexo também é opcional. Então, vale ressaltar para vocês a seguinte informação, que caso sejam apresentadas tabelas e figuras, elas deverão constar no corpo do texto. Textos que apresentem semelhanças com outros já publicados, configurando plágio ou autoplágio, serão excluídos do processo de avaliação. Então, eu quis trazer para vocês também essa informação aqui, porque ela é importante para que vocês saibam que plagiar, né, um trabalho, ou de certa forma copiar o trabalho de outro autor, gera para vocês um certo descrédito também na questão da pesquisa, né? Então, nós sabemos que o autor daquele texto que você citou ali, ele teve um trabalho, de fato, de investigar sobre aquele assunto, de realmente ler sobre o assunto, de realmente criar algo novo sobre o assunto. Então, cabe você, enquanto pesquisador também, fazer a mesma coisa. Quer dizer, se você entende que é importante citar aquele autor, colocar a referência dele no texto de vocês, dê crédito a ele. Ou seja, cite-o. Né? Coloque o nome do autor, coloque de onde você tirou aquela fonte, né? Cite o livro, cite o capítulo do livro onde você encontrou aquilo, né? Por quê? Para que as outras pessoas também que for ler o seu projeto, elas também saibam que aquela informação também consta, né, na referência daquele autor também. Então, você não colocar isso, gera um certo plágio e também autoplágio, né? Então é importante vocês terem essa consciência, porque isso pode gerar para vocês penalidades graves, né? Inclusive a exclusão, né, dentro do programa de pós-graduação. Então, isso é importante ser dito para vocês também, que é uma questão de responsabilidade e também é uma questão ética, né? Então, fica aí como informação para vocês, né? Inclusive, se vocês também quiserem ler mais sobre o assunto, na sala virtual de vocês, eu já deixei lá um arquivo chamado Plágio Acadêmico.
em que vocês vão poder ler e verificar quais são realmente as informações ligadas ao plágio. Inclusive, do ponto de vista jurídico, por exemplo, né, da justiça, nós entendemos que isso pode gerar algumas penalidades até em questão de cadeia, né? A prisão também pode acontecer. Então, fiquem atentos quanto a isso, porque é um trabalho realmente, né, muito bem produtivo, satisfatório, um trabalho realmente inovador. Ele tende realmente a citar autores e não copiar autores, porque você não constrói nada sozinho de fato, mas é importante que você, ao criar essa base, citando autores, você também consiga realmente articular novas ideias também, né? Mas sem desmerecer o outro também, né? Sempre trazendo a questão ética também ligada à pesquisa de vocês. Então, dito isso, nós daremos continuidade também na parte estrutural do projeto de pesquisa que se dá como intervenção nesse momento para vocês, tá? Continuando aqui, veremos o próximo slide. Agora, uma questão importante que vocês também têm que se ater é a formatação do projeto de intervenção. Nós sabemos que existe a ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Então, dentro dessa associação, nós teremos algumas normas que nós temos que seguir enquanto estrutura componente do projeto de intervenção, tá? Então, começar aqui a pensar, por exemplo, que os trabalhos deverão estar em língua portuguesa, né, que é a língua vernácula de vocês. A exceção feita ao título, por exemplo, né, resumo e palavra-chave, né, que ele pode acontecer de apresentar tanto em português, como também a segunda língua, né, que pode ser inglês, espanhol, por exemplo. E ele vai ser digitado em página A4, fonte Times New Roman, tamanho 12, margens 2,5. Então essa estrutura aqui ela vai ser fixa dentro do trabalho de vocês de intervenção. Então ao fazer o texto, por exemplo, vocês têm que já programar ali que vai ter uma estrutura de página A4. A fonte do texto ali, né, as palavras do texto vão estar em fonte Times New Roman. O tamanho fonte 12, né, tamanho 12, as margens 2,5, né, superior, inferior, direita e esquerda, tá? Continuando aqui. Item B. As citações diretas com mais de 3 linhas devem estar separadas dos textos que as antecedem e as sucedem por um espaço de 1,5 e serão feitas com fonte tamanho 10. Entre linhas simples, recuo de 4 cm da margem esquerda e sem aspas. Nesse caso aqui, é uma citação direta longa, né, que nós entendemos dessa maneira. Por quê? Nós temos 3 tipos de citações, né? Nós temos a citação indireta, em que você pode citar o autor no texto, né, mas de forma que você vai parafrasear o autor, né? Explicar aquilo que ele está dizendo ali, né, no próprio corpo do texto, não tem número de linhas específicas, né? Nós temos o segundo tipo, que é a citação direta, né? Aí você vai citar realmente o autor de forma integral, né? Conforme ele disse lá no texto dele, você vai citá-lo, né? Colocando aspas, na verdade, né? E vai citar colocando aspas, mas porém essa citação pode ser feita no corpo do texto até 3 linhas. Ultrapassou 3 linhas, nós teremos o terceiro tipo de citação, que é a citação direta recuada, que nós vamos entender que ela vai ser recuada, né, 4 centímetros da margem esquerda, né, vai ter o tamanho da fonte, vai ter o tamanho 10, espaçamento 1,5, né, entre linhas simples no texto, sem aspas, tá? Item C. Deverão ser contempladas as normas gramaticais vigentes e rigorosamente observadas, né, com as normas técnicas da BNT. Aí nós temos aqui algumas normas, né, inúmeras dessas normas, na verdade, vocês depois podem consultar também. Elas também vão constar também na sala de vocês, na sala virtual, né? Caso vocês também queiram verificar essas normas técnicas, né? De acordo com a ABNT também, tá? E as regras gramaticais, na verdade, é todo aquele elemento que a gente já conhece do ponto de vista da gramática tradicional, né? Da gramática normativa. Isto é, verificar, por exemplo, os elementos coesivos, né? Nós sabemos que um dos elementos coesivos que é importante dentro de um texto são as conjunções, né? Os conectivos. Então, eles têm que estar presentes também dentro de um texto, né, acadêmico, porque eles vai nos trazer a informação de que o trabalho é um trabalho coesivo, né? Um trabalho que tem ali uma articulação coerente, também coesiva dentro da estrutura do texto também, certo? Então, eu digo a vocês que é importante também vocês verificarem também, de acordo com a gramática normativa, como é que se pode construir também um trabalho ligado à redação, né, do ponto de vista das normas. Dando continuidade aqui, nós temos alguns exemplos de referências bibliográficas, para que vocês saibam como é que vocês podem citar, né, o autor e também o texto daquele autor, certo? A começar aqui, no primeiro item, que é livro, nós vamos entender como é que nós podemos citar um livro de um autor. Então, inicialmente, vocês vão colocar em letras maiúsculas o sobrenome do autor, como, por exemplo, de Charador. E depois vocês vão colocar a vírgula, né? Depois vai vir na sequência ali o nome principal do autor, né? O primeiro nome do autor. Você pode abreviar no caso, né? Nós temos o P ali, o P ponto, né? Aí por que nós temos na sequência ali o ponto e vírgula? Porque nós temos 2 autores também que publicaram esse livro aí, que é o Meguenot. Então, Meguenot vai vir depois, né? Também o sobrenome do autor, né? Aí você vai pôr também letras maiúsculas, vírgula novamente, o D, né? Que é o nome inicial, né? Do Meguenot, você põe um D ali abreviado, né? Aí depois você vai pôr o nome do livro, que é o Dicionário de Análise do Discurso.
Lembrar que nome de obra vai ser em negrito, tá? E não itálico, de acordo com as normas do Instituto Federal, né? Que segue também as normas da ABNT. Então, nesse caso aqui, nós temos o nome do livro em negrito, certo? Aí depois que você colocou em negrito o nome do livro, vai vir na sequência sempre cidade, 2 pontos, editora, vírgula e o ano de publicação do livro. Então, ressaltando de novo, cidade, São Paulo, 2 pontos, editora Contexto, vírgula 2004 foi o ano de publicação do livro. Então, para você citar livros, você vai ter que seguir essa sequência aqui de referência bibliográfica, esse modelo de referência bibliográfica, tá? Agora, continuando aqui, um outro exemplo também de referência bibliográfica ligada a livro, porém vai ter uma diferenciação aí. Vamos perceber onde é que está essa diferença. Nós temos ali novamente o sobrenome do autor, né? Perelman, vírgula, né? O nome principal do autor começa com a letra C. Vamos colocar ali um ponto para identificar que está abreviado o nome, né? Como são 2 autores também, vou pôr ponto e vírgula, né? Depois sigo o segundo nome ali do autor. Novamente faço a vírgula, coloco a letra principal do nome, né? Abreviada. Vou citar também o nome do livro, né? Colocar em negrito o nome do livro, Tratado da Argumentação, a Nova Retórica. Agora eu te pergunto para vocês, por que eu não grifei, na verdade, não coloquei em negrito todo o nome do livro? Porque, segundo a regra da BNT, nós podemos colocar somente negrito até os 2 pontos. O que vier depois dos 2 pontos, você não precisa colocar negrito, tá? Então, tratado da argumentação, 2 pontos. Então, parou aí. Na sequência, não precisa colocar negrito, certo? Então, continuando ali, teremos a cidade, 2 pontos, o nome da editora, vírgula e o ano, né? São Paulo, 2 pontos, Martins Fontes, vírgula 2005. É bem tranquilo, né? Basta praticar para não esquecer como funciona. Pessoal, então nós temos aqui o item B, na verdade, que nós vamos entender como é que se faz para citar, né, uma referência de capítulo de livro. Aí nós temos aqui, por exemplo, Jimenez Alexandre, né, que é o nome principal, né, sobrenome do autor, na verdade, né, sobrenome, que vai estar em letras maiúsculas, mais uma vez, reiterando essa informação. Na sequência nós temos ali o prenome do autor, né, que é os 2 principais nomes, que é o M e P, está abreviado também. Aí nós temos também o segundo autor também que compõe esse livro, Querdura, né, que é o sobrenome dele, né? Depois tem um prenome também que está abreviado ali, no caso. Aí nós vamos ter aqui, no caso, o nome do capítulo do livro em que nós estamos citando aqui, né? Aí nós só temos o nome do capítulo, né? Aí vamos perceber que esse capítulo consta também dentro do próprio livro desse autor. Então o capítulo também é desse autor e o livro também faz parte também desses mesmos autores, né? Então eu cito novamente que o IN, ali no caso é IN, né? Em autor, Herduran, por exemplo, e Jimenez, né? Que eles são os editores, os organizadores do livro, né? E o nome do livro chama-se Argumentação e Ciência Educativa, né? Perceba mais uma vez que eu vou, na verdade, colocar em negrito somente até os 2 pontos. Passou os 2 pontos e continua normal, sem negrito, né? Então a referência ela continua da mesma forma que nós vimos para livro, né? O que vai mudar é que nós vamos colocar inicialmente ali o nome do capítulo do livro em que eu estou realmente citando, né? E na sequência eu posso colocar o nome do livro normalmente, que é o autor, que é o sobrenome do autor, o nome do autor, né? O prenome do autor, o nome do livro, a cidade, 2 pontos, editora, vírgula, ano. Aí nesse caso aqui, como eu estou citando o capítulo do livro, eu também tenho que determinar em que página ele vai se apresentar. Então, no caso, esse capítulo, por exemplo, vai estar da página 3 até a página 27. E para citar, por exemplo, artigo científico, nós teremos o seguinte exemplo aqui na sequência. Aí nós vamos ter novamente o sobrenome do autor, vírgula, o prenome do autor abreviado, novamente ponto e vírgula quando tem mais de um autor também, né? Tem o segundo autor ali, tem o terceiro autor também. Aí vou ter, no caso, né, o nome do artigo, né, que você está citando no caso, e depois você vai colocar em negrito somente o local onde está hospedado esse artigo, né, onde ele foi realmente publicado. Nesse caso aqui é um Jornal Internacional de Ciência Educativa, né, onde que esse artigo ele vai se apresentar. Então o negrito, no caso, vai estar onde o artigo ele foi publicado, na revista científica, por exemplo, né, então no jornal, então você vai trazer, enquanto negrito, onde o artigo ele foi realmente publicado. Aí, vírgula, você vai colocar o volume do artigo, o número de edição do artigo, a página que o artigo se encontra e também o ano que foi publicado também esse artigo, certo? Continuando aqui, o item D, artigo de site da internet. Também é importante, né, para a gente saber como é que a gente pode citar também, né, dentro de um artigo que vocês acham na internet ali. Novamente, o sobrenome do autor, letras maiúsculas, né, o prenome do autor, né, abreviado, conforme nós já vimos. Tem também o segundo autor ali, ponto e vírgula, né? Aí depois eu vou colocar o nome do texto do autor, né, que nós estamos realmente buscando ali, né, uma argumentação e discussões sociocientíficas, né, o nome do texto. Aí eu vou colocar realmente onde que esse texto ele foi encontrado, né? Por exemplo, aqui foi uma revista de investigação, ensino e ciência. Eu vou colocar em negrito também o nome dessa revista, né? O volume é o volume 18, por exemplo, o número de edição é a 3ª edição. O número da página que esse artigo vai se encontrar também. E vou pôr o ano também que ele foi publicado. E aí eu vou pôr disponível em qual site que eu encontrei esse artigo, né? Disponível em...
Aí coloca o site, endereço do site, com duas barras, né, duas entradinhas ali, e depois eu vou colocar também o acesso, o dia que eu acessei também esse site. Porque pode ser que amanhã, por exemplo, pode ser que hoje eu acessar esse site, ele já esteja fora do ar, por exemplo, né? Então é importante vocês datarem um site para mostrar que quando você acessou naquela época, ele ainda existia, ele estava disponível, né? Porque pode acontecer também em alguns sites eles não terem mais, né, essa acessibilidade no momento atual, certo? Agora, para citar, por exemplo, lei, né? E nós vamos pegar o seguinte modelo aqui, no caso do Brasil, ponto, né, que é a lei do Brasil de fato, a lei número 9.394, vírgula de 20 de dezembro de 96, né, que é a LDB no caso. Então perceba que está em negrito ali a discriminação da lei, que lei é essa e que data que ela foi criada, né. Aí depois segue na sequência ali um nome, na verdade, para essa lei, né, que estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional. Ela está disponível onde? Você também pegou esse arquivo na internet, então vou citar também onde está hospedado na internet. Aí vai pôr o site da internet onde é que está hospedada essa lei, né? E vai pôr também o acesso quando aconteceu. Então, mais uma vez, reforçando que o acesso é importante, porque pode ser que agora, por exemplo, ao acessar esse mesmo site aqui, esse site ele não exista mais. Então, eu preciso datar isso para mostrar que naquele momento que eu entrei no site ele ainda existia, certo? Então, não é nada muito difícil, basta vocês verem os exemplos para seguirem novamente conforme o modelo, né? Tá, outras questões também importantes dentro da estrutura do projeto de intervenção. Nós temos agora uma orientação das etapas para a elaboração do projeto de intervenção, né? Nós vamos começar a entender melhor e mais profundamente como é que se articula cada uma das partes do projeto de intervenção, a começar pelo resumo. O resumo ele deve ser justificado, sem parágrafo, entre linhas simples, deve conter frases objetivas que indiquem ao leitor as principais informações do seu trabalho, não pode conter citações e nem bibliografia. Organize seu resumo da seguinte maneira. Então, dentro do seu resumo ali, você vai pensar, por exemplo, que vai ter uma introdução. Este trabalho tem por objetivo apresentar uma discussão, uma investigação, né? Pode já começar dessa maneira, por exemplo, né? Uma situação, um problema, né? O que você está buscando investigar ali? Qual que é a sua intenção de trabalho? Qual que é a sua motivação para essa pesquisa, por exemplo, para essa intervenção? Você vai justificar isso também, né? Por que isso é importante para você. Então, uma vez que você apresentou a situação, problema, necessariamente a justificativa ela vai vir na sequência também, para demonstrar qual é a sua motivação para pesquisar sobre esse problema também, para intervir nesse problema também. Então, ao fazer isso, você também acaba apresentando os objetivos da sua proposta de intervenção. Por que é importante você fazer esse trabalho? Para que vai servir? Onde você vai intervir? Em que intervir? Por que intervir? Para quem intervir, por exemplo, né? Tentar apresentar alguns objetivos também que vai compor essa pesquisa sua, né? No contexto escolar. A metodologia de trabalho, né? Quer dizer, esse trabalho como é que vai acontecer? Uma pesquisa bibliográfica? Uma pesquisa de campo? Como é que você vai fazer? Você vai fazer a leitura de textos teóricos, textos críticos? Como é que ela vai se apresentar enquanto investigação? E, por fim, dentro desse resumo, os resultados que você está esperando alcançar mesmo dentro desse projeto de intervenção. Né? O que você quer sanar com ele, né? O que você quer buscar enquanto resolução, por exemplo. Né? Vale lembrar, então, que o resumo ele deve ter entre 150 palavras e 250 palavras, né? Conforme nós vimos também na aula, bem no início da nossa aula, na verdade. Né? Então, vai figurar entre 150 e 250, na verdade. Isso aqui são condições para se fazer um resumo. Continuidade aqui. As palavras-chave nós também já vimos anteriormente, mas eu vou reforçar mais uma vez para vocês, que é importante, né? Que quanto mais a gente ouve sobre o assunto, melhor a gente consegue absorver o conteúdo. Então, vocês vão selecionar, né, de 3 até 5 palavras-chave, na verdade. Elas vão começar sempre com letra maiúscula, né? E vão ser separadas por ponto e vírgula, ou até mesmo por ponto, né? Conforme nós também vimos na orientação anterior. Isso aqui são situações que estão lá dentro do projeto de intervenção de vocês, né? Essas orientações vão estar no site, vai estar na sala virtual de vocês. Então, eu retirei essas informações de lá para mostrar para vocês como é que se apresenta, né? Então, percebam aí que nós temos ali, no caso, as palavras-chave que foram 3, né? Educação, por exemplo, ponto e vírgula, direitos humanos, ponto e vírgula, diversidade, ponto final. Né? Então, você pode colocar 3 até 5 palavras-chave também. São palavras que vão trazer para o seu trabalho algo muito mais objetivo, né? Quer dizer, quem for, talvez, desse trabalho vai saber que você investigou a educação, os direitos humanos e também a diversidade. Né? Então, ali, esses elementos aí, eles sintetizaram a sua pesquisa, certo? Aí, entender também que dentro do projeto de intervenção, nós também teremos que fazer um sumário, né? A partir de 10 páginas, né, de um projeto, nós temos que criar, obrigatoriamente, um sumário, né? Que nós vamos apontar inicialmente ali a introdução, né?
o problema, que é o item 2, o 3 é o público-alvo, o 4 é a justificativa, o 5 são objetivos, o 5.1 são objetivos geral, o 5.2 é objetivos específicos, né, porque ele está dentro de objetivos, na verdade, né, o objetivo é o maior, aí nós temos ali a especificidade do objetivo, né, a subdivisão do objetivo, na verdade. O item 6 é a revisão de literatura, o item 7 é a metodologia, o item 8 o cronograma, o 9 recursos necessários, o 10 resultados e 11 referências bibliográficas. Então todos esses itens aqui, eles vão compor o projeto de intervenção de vocês. Você não pode fazer o projeto de intervenção sem ter nenhum desses itens. Eles fazem parte enquanto algo realmente obrigatório na composição do projeto de intervenção de vocês. Então vamos pensando, por exemplo, que vou fazer um projeto de intervenção, vocês têm que desenvolver uma introdução, um problema, um público-alvo, justificativo, objetivos, revisão de literatura, metodologia, cronograma, recursos necessários, resultado e referências bibliográficas. Isso aqui faz parte do projeto. Feito isso aqui, o projeto realmente ele ganhou o corpo, né? Ele ganhou uma materialização, ele já está pronto, né? Continuidade, então. Vamos então começar a ver um pouquinho sobre como é que a gente vai trabalhar com esses pontos no projeto de intervenção. Então, para começar, por exemplo, falar sobre a introdução. É importante apontar que na introdução há uma vinculação deste trabalho especificando que é uma construção de TCC realizado como requisito obrigatório da pós-graduação lato sensu, né? Em seguida, você vai ressaltar a motivação, né? Que é descrever a motivação para a escolha do objeto da intervenção, evitando a autovalidação, ou seja, focar em si mesmo e em sua biografia. A introdução é uma síntese de todo o trabalho. Nele precisa ser apresentado o problema, os objetivos, a metodologia, o referencial teórico utilizado e os resultados esperados. Então, quer dizer, resumindo aqui, né, em linhas gerais, nós temos que na introdução, nós vamos ter uma construção ali no caso, que é um trabalho realmente de investigação, né, enquanto intervenção, que ele vai se dar no contexto da sala de aula, por exemplo, e você vai buscar realmente entender como é que funciona, por exemplo, a problemática ligada a tal questão na escola tal, por exemplo, né? Aí você vai descrever a sua motivação, né, a pertinência desse trabalho, por que é importante você ir até lá e investigar isso. Para que isso vai servir para você, né? Qual que é a sua motivação quanto a isso? Aí vale então ressaltar mais uma vez que você não pode ficar focando em você mesmo, né? E sua biografia, você vai tentar trazer algo muito mais específico do ponto de vista científico mesmo, tá? E aí nós vamos ter na sequência em pensar que dentro da introdução você pode ali sintetizar, por exemplo, de forma muito mais precisa o problema do seu trabalho, os seus objetivos também, a sua metodologia, o seu também referencial teórico, né? E os resultados que você também espera alcançar, porque ali você está apresentando algo inicial ainda. Então, dentro do desenvolvimento do texto, é que você vai trazer para nós uma bagagem muito mais produtiva de análise mesmo daquele processo que você apresentou inicialmente enquanto situação-problema. Certo? Pessoal, então, eu vou parar um pouquinho aqui a videoaula para que vocês possam realmente recapitular um pouquinho esses conceitos, né, para que não fiquem realmente perdidos, que são muitas informações. E na próxima videoaula nós daremos continuidade na parte estrutural do projeto de intervenção de vocês, porque são muitas partes, conforme vocês viram anteriormente aí no sumário, e eu quero realmente focar, né, de forma bem tranquila com vocês, cada uma dessas partes, para que vocês consigam realmente entender como é que cada uma delas se apresentam e como que vocês podem construir realmente um projeto de intervenção muito satisfatório do ponto de vista investigativo também, tá? Então eu deixo vocês para que vocês possam realmente fazer essa reavaliação dos slides novamente, da videoaula, né? Para que vocês possam rever esses conceitos iniciais, para que possam aprender como é que elabora realmente um projeto de intervenção. E na sequência, né, na próxima videoaula, nós daremos continuidade nesses outros tópicos ligados ao projeto de intervenção. Então, desejo para vocês um bom trabalho, né, bons estudos também. Eu estou disponível também pela sala virtual, né, pelo contato por e-mail também, fiquem à vontade, viu? E não deixem também de ler o caderno didático, não deixem de ler também os materiais que estão lá na sala virtual de vocês. Então, quer dizer, uma parte da aprendizagem está sendo feita aqui, dentro dessa videoaula, mas também faça necessário que vocês também tenham acesso também ao livro também, ao caderno didático, para que façam também leituras enquanto também trabalho de investigação de vocês. Quer dizer, se vocês também não lerem sobre o assunto, aí o trabalho também fica um pouco difícil de ganhar maturidade, de ganhar desenvolvimento. Então, eu já digo para vocês aqui que faz necessário também que vocês peguem realmente outras fontes também de pesquisa, né? Busquem também em livros, né? Na internet, né? Em arquivos, em textos que sejam realmente confiáveis, para que vocês consigam trabalhar de forma muito mais específica e mais produtiva também. Tá? Então, eu desejo boa sorte para vocês no trabalho, viu? Mais uma vez, desejo boa sorte e também sucesso para vocês nessa etapa que está se iniciando, que vai ser fechada daqui a pouco também, com a concretização dessa pós-graduação de vocês, que eu tenho certeza que foi muito satisfatório até aqui, por exemplo, né? Então, um abraço a vocês, nos vemos na próxima videoaula. Até mais.